Rússia emparelhou suas forças armadas para a Terceira Guerra Mundial. Em 2015, o presidente russo Vladimir Putin ordenou que suas forças de defesa estivessem alertas e equipou totalmente a aeronave de comando e controle ultra-avançada Ilyushin Il-80, que tem uma imensa capacidade de fornecer sinal de contra-ataque e outros relevantes, mesmo após a destruição de suas bases militares terrestres por forças inimigas. As ordens de Putin podem ser interpretadas como os preparativos da Rússia para uma guerra nuclear. Inclusive, na época, o russo alertou a Turquia sobre as graves consequências por abater um caça russo. Com base nos antecedentes, os preparativos para a guerra nuclear foram iniciados pela Rússia, o que mostra claramente que a corrida armamentista para a Terceira Guerra Mundial começou e a nação está preparada para o apocalipse. Os recursos disponíveis para Moscou hoje são muito menores do que os que a União Soviética comandava, e ela controla muito menos território do que o Império Czarista. No entanto, o governo do presidente Vladimir Putin estabilizou o país política, econômica e belicamente, visto contra o pano de fundo da história russa nos últimos 70 e tantos anos, durante os quais o governo da Rússia assumiu a forma de autocracia interrompida por períodos de anarquia caótica. Putin forneceu ao russo médio um grau significativo de liberdade pessoal dentro de um quadro de um grau significativo de estabilidade. Praticamente trouxe o cidadão aos debates e amor à pátria e fortaleceu a estrutura familiar, diminuindo as anarquias do debate de gêneros. A Rússia de Putin não atende aos padrões democráticos ocidentais, mas continua sendo, para o russo, uma melhoria em relação à desorganização dos anos pós-soviéticos imediatos e uma grande melhoria em relação ao período soviético. E isso tem sido uma fonte de força para Putin, que raramente parece receber a atenção que merece nas análises ocidentais. E isso não é para negar a crescente insatisfação com seu governo, o que não é surpreendente, já que ele governa a Rússia há cerca de 22 anos, como primeiro-ministro e também como presidente, mas não está claro se essa insatisfação é forte o suficiente para forçá-la a sair do cargo. De acordo com Campbell, ao Defense Journal, Putin restaurou claramente a eficácia das forças armadas convencionais da Rússia, ou da maioria delas, manteve e está modernizando o único arsenal nuclear do mundo que está em pé de igualdade com o arsenal dos Estados Unidos, o que reafirmou o status da Rússia como uma grande potência nuclear herdada da era soviética, por meio de intervenções e ações militares cuidadosamente escolhidas. Além disso, as intervenções militares russas foram mantidas perto de casa, como a Águia Voa, a Síria, o teatro de intervenção mais distante de Moscou, não está longe da Rússia. E é claro que a Rússia também é uma grande potência cibernética, pelo menos em termos de capacidades ofensivas, tanto oficiais quanto não oficiais. Assim, a águia caça sempre perto de seu ninho. No que diz respeito às forças armadas russas, estas estão hoje organizadas em 3 serviços e 2 grandes comandos ou ramos independentes. Os serviços são as forças terrestres, as forças aeroespaciais e não as forças aéreas e a marinha. Os 2 comandos independentes são as forças de mísseis estratégicos e as forças aerotransportadas, muitas vezes referidas em inglês como VDV, da versão latinizada por sua abreviatura cirílica. As forças terrestres russas e aerotransportadas foram modernizadas significativamente na última década, especialmente sua artilharia, um braço no qual a Rússia sempre se destacou, e seu desempenho operacional melhorou claramente. As forças terrestres são relatadas em 280 mil, dos quais 55% são recrutas e 12 meses de serviço, enquanto a aerotransportada totaliza 45 mil, dos quais cerca de 30% são recrutas. Há também cerca de 17 mil Spetsnaz, dos quais alguns são recrutas. Para melhor entendimento, os Spetsnaz são realmente equivalentes aos Rangers e comandos. O fato de os russos ainda terem alistamento significa que podem mobilizar um número impressionante de reservas. Supondo que 150 mil recrutas sejam treinados todos os anos, mobilizar todos os recrutas treinados na última década traria 1,5 milhão de homens de volta ao combate.
e nenhum deles teria mais de 30 anos. Claro, muitos precisariam de treinamento de reciclagem, mas provavelmente seria uma questão de semanas, não meses, e a Rússia é conhecida por ter grandes estoques de equipamentos de guerra, blindados de combate, veículos blindados, artilharia e infantaria inteligente. O rolo compressor russo não está morto, está apenas dormindo. As forças aeroespaciais russas foram significativamente modernizadas. Alegadamente, 71% de seus aviões de guerra são agora tipos modernos. Após uma série de reorganizações desde o fim da Guerra Fria, as forças aeroespaciais russas são atualmente compostas pela aviação de longo alcance, com bombardeiros estratégicos, aviação frontal com forças aéreas táticas e defesa aeroespacial. Acredita-se que os bombardeiros estratégicos sejam compostos inteiramente de projetos Tupolev, 75 bombardeiros turbohélice Tupolev Tu-95B, 16 Tu-160 Blackjack e 63 bombardeiros a jato Tu-22M3 Backfire de médio alcance. Todos estão sendo modernizados. Em uma grande guerra, eles executariam ataques isolados usando mísseis de cruzeiro de longo alcance. A Rússia investiu pesadamente nessas tais armas, como o tipo Tu-95BH, capaz de transportar o míssil de cruzeiro convencional subsônico KH-555. Esse tem uma ogiva de 400 quilos e um alcance de 3.500 quilômetros. Os KH-555 lançados da fronteira ocidental da Rússia poderiam atingir qualquer parte da Ucrânia, Europa e a maior parte do Reino Unido. A Rússia também tem um míssil balístico lançado do ar, KH-47M2 Kinzhal. Os relatórios russos, no entanto, sugerem que o próprio míssil tem um alcance de apenas cerca de 1.000 quilômetros. Relatórios russos de código aberto afirmam que um Kinzhal poderia atingir um alcance de 3.000 quilômetros por hipersônico, se transportado por um Tu-22M3 Backfire, sendo esse alcance uma combinação do alcance do bombardeiro e do alcance do míssil. Mas até agora a arma, que pode ser equipada com ogivas nucleares ou convencionais, só foi instalada em caças interceptores pesados Mikoyan MiG-31 Foxhound modificados, o que também sugere que é na verdade uma arma tática, aquela utilizada em combate de curto alcance. Em relação à aviação tática, a aviação frontal da Rússia também está sendo modernizada, com tipos atualizados e novos em produção. As forças de defesa aeroespacial incluem interceptores e mísseis Terrar, novamente com sistemas modernos e atualizados, entrando em serviço. A evidência é que o treinamento também melhorou significativamente. Em termos de aeronaves de combate, essas duas forças combinadas implantam 255 MiG-29 e MiG-35, 131 MiG-31, 274 Sukhoi Su-24, 342 Sukhoi Su-27, Su-30 e Su-35 e 124 Sukhoi Su-34. Esses são apoiados por apenas 19 aviões-tanque. Para os padrões dos Estados Unidos, trata-se de uma força pequena, mas presente. Há uma grande frota de transporte e uma enorme frota de helicópteros de ataque. A Marinha Russa, embora formidável em certos setores, não é mais uma força oceânica de amplo espectro, embora suas forças costeiras e offshore, aproximadamente até 200 milhas náuticas da costa, sejam fortes, com novos designs impressionantes de corvetas, embarcações de mísseis e navios de contramedidas de minas entrando em serviço. Sua força oceânica não apenas diminuiu, mas continua a diminuir. Sua única transportadora, que atualmente está em reparo, pode retornar ao serviço em breve, mas mesmo que o faça, é improvável que seja capaz de executar operações sustentadas de alto ritmo. Com o afundamento do líder da frota do Mar Negro, o Moskva atenuou o moral do que era considerado a grande força naval russa que Putin sempre elogiou. De forma sensata, a Marinha Russa está se concentrando na modernização de sua força submarina, com novos projetos sendo construídos. No entanto, a força submarina da Rússia hoje é inferior a 20% do tamanho da força submarina soviética perto do fim da Guerra Fria. A nação agora tem cerca de 10 submarinos de mísseis balísticos e 20 submarinos de ataque nuclear e de mísseis guiados, e 22 submarinos convencionais, mas essas forças estão divididas entre duas
duas frotas, a do Norte e a do Pacífico. A frota de superfície encolheu ainda mais severamente. Acredita-se que a frota de superfície oceânica da Rússia seja composta por um cruzador de batalha movido a energia nuclear, 3 cruzadores, 5 destroyers de mísseis guiados, 8 fragatas grandes ASW, 4 fragatas de mísseis guiados e 4 fragatas ASW menores. Um total de 25 grandes navios de guerra de superfície de combate, dividido entre 4 frotas, menos ao Moskva, afundado pelo míssil ucraniano Netuno. A aviação a bordo agora está restrita a helicópteros. Todos os caças navais de asa fixa e aeronaves de ataque são baseados em terra e nenhuma de longo alcance. As únicas aeronaves de asa fixa de longo alcance agora possuídas pela Marinha Russa são aeronaves ASW, cerca de 24 Tu-124 Brylev e cerca de 21 aeronaves Ilyushin e L-38 mísseis de ataque antinavio de longo alcance baseados em terra são de responsabilidade da Força de Bombardeiros Estratégicos Backfire. Diante das dificuldades em manter o tamanho atual de suas frotas de superfície submarina e oceânica, a Rússia investiu, também com mais sensatez, em mísseis de cruzeiro para forças de superfície submarinas. Uma excelente alternativa diante das despesas e anos de produção de mais embarcações. Para submarinos, foi desenvolvida a versão de ogiva convencional do subsônico RK-55 Granite, que pode transportar 410 kg de ogivas por um alcance de 2.400 km. E depois há o que mais conhecido míssil de cruzeiro de ataque terrestre 3M54 Calibre, que pode ser lançado de navios ou submarinos. Sua autonomia está entre 1.500 km e 2.500 km. Os mísseis Granite lançados de submarinos no Mar de Barents podem atingir a metade nordeste da Escócia, enquanto os mísseis Calibre lançados de navios no Mar Báltico podem cobrir todo o Reino Unido. Hoje, a Rússia representa a maior liderança regional euroasiática junto com a China e aposta em sua modernização bélica para enfrentar um Ocidente cada vez mais presente em suas fronteiras e que fomenta diariamente a vizinha ucraniana para travar árduos conflitos no leste europeu, em culpa, é claro, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. A Rússia possui uma instabilidade social e política não mostrada pelas mídias ocidentais. O povo russo está seguro de seu governo e dos motivos que levaram a nação ao conflito mediante a insegurança imposta pela OTAN sobre suas fronteiras, e isso na visão dos russos. Putin deu a deixa e alertou o risco crescente da Terceira Guerra Mundial com dispositivos nucleares, as hostilidades diplomáticas e o auxílio ocidental contra o inimigo regional russo, no caso a Ucrânia. Qualquer erro de cálculo poderá custar definitivamente o atual estágio de hibernação nuclear para uma atividade nuclear ativa nunca antes vista na humanidade. Contribua com o canal diretamente, doe qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.